Boa noite a todos. O pessoal tá chegando aqui, já estou mandando o convite para todo mundo para estar aqui acompanhando conosco. Quero agradecer demais a todos que nos acompanham. Se você se você tem pet, vem aqui com a gente, vem falar um pouquinho sobre o seu pet, né? Oi, gente, acenando aqui, tentando acenar aqui para todo mundo. Tem hora que parece que ele não vai. Deixa eu desligar essa luz que fica esse aro bem no. Parece que tem hora que não vai. E eu tô aqui, a gente vem falar sobre pet, e eu tô aqui numa guerra muito grande, tentando trazer a Megzilla para vocês verem. Porque a Megzilla é uma pessoa que Vem cá, Meg! Eu tava aqui no meu colo, ela quase derrubou Vem cá, Meg! Ela quase derrubou, na verdade, o celular para mim fazer. E eu queria mostrar para vocês a Megzilla para que vocês conhecessem a minha loura e dizer que ela entrou na minha vida após esclerose. Sim, boa noite. Boa noite, Silvio. E dizer que ela entrou na minha vida após esclerose, sim. A esclerose, de certa forma, foi um meio de poder estar convencendo o marido a adotar a Megzilla. O nome dela é Meg, mas a gente chama de Megzilla porque ela é terrível. Eu vou chamar o Dr. Vinícius, que ele deve estar chegando aqui, gente. Quem tiver cachorrinho, fala para mim. Falar nisso, né? Pessoal do litoral, viu que a gente está fazendo aí, tentando dizer um carinho para vocês, agradecer todo esse apoio que vocês sempre nos dão, né? Então, o pessoal do litoral daqui das 9 cidades. Aí, ó. Oi, Vini. Tudo bom? Tu tá sem som. Eu não tô te ouvindo. Ainda tá sem som. Ou sou eu que tô sem som? Aí vocês que têm que me falar. Continua sem, não tô ouvindo. Qualquer coisa, você entra e sai de novo. Boa noite, Maurício. Tudo bom? Boa noite a todo mundo. Ele vai tentar entrar e sair de novo para ver se melhora. Eu tô sem som? Érica, sou eu que tô sem som ou é o Dr. Vinícius? A Érica falou que tá sem som. Ele que tá sem som, é isso mesmo, né, Maurício? Obrigada. E ele vai entrar aqui, ele já vai entrar, vai aceitar de novo aqui, ó. Vamos lá entrar. Obrigada, Érica. A Érica já falou que é o Dr. Vinícius que tá sem som. Oi, Vinícius. Boa noite. Ainda tá sem som. Eu tô ok. O pessoal tá ouvindo, tá me ouvindo, mas não tá ouvindo você. O pessoal parece que não tá conseguindo te ouvir. Eu não tô te ouvindo. É o fone sem fio? Não tô conseguindo ouvir mesmo. Oi, Gleice, boa noite. Tudo bom? Eu tentando trazer a Megzilla para vocês. Vem cá, Meg. Vem, Meg. A Meg não para, ela não para um segundo. E aí, quando é pra gente mostrar, ela some, desaparece. Deixa eu só mostrar a minha loura para vocês. A minha loura, que não para, dá tchau pro pessoal. Essa loura que entrou na minha vida pós-diagnóstico também. Então, é muito bom. E eu vou convidar aqui uma outra pessoa para falar comigo também, que tem também seus petzinhos enquanto o doutor está resolvendo lá, né? Vamos convidar a Josi para vir conversar com a gente também um pouquinho e falar um pouquinho sobre os pets dela. Oi, Josi. Consegue me ouvir? Não. Agora eu tô ouvindo, Então tá bom, vamos ajeitar aqui então, vamos lá. Olha, agora veio com a voz de locutor. Acontece.
Imprevistos. Tá melhor? Mais ou menos. Um pouquinho rouco, um pouquinho de tosse, mas não é Covid. Graças a Deus, já tá Pois bom é, demais. pois é. Matheus tá bem também? Tá bem. Tá, ele tá derrubado, não tem jeito. O pessoal tá perguntando, Vinícius, o doutor Vinícius eu conheço há muitos anos, era um Pois é. menino e hoje é um veterinário maravilhoso. Que Já tá faz aí, tempo já. já faz muito tempo. Pois é. E aí, Vinícius, eu quero que você fale um pouco sobre esse mundo dos pets, né? Eu estava aqui falando para o pessoal que a Meg entrou na minha vida justamente pós-diagnóstico. Certo. Então, foi uma forma de me fazer sair para passear, para caminhar, para melhorar o meu equilíbrio e se tornou uma companheira assim incrível. A gente diz, né, que há vários quesitos, né, benéficos em relação a ter um pet, né? Tendo doença crônica ou não, né? Também sou portador de uma doença crônica, né? Então sei aí o quanto é sofrido, né? E a gente sabe que algumas questões do nosso corpo, né, acabam ficando defasadas em relação a essas doenças e os pets ajudam muito em relação a isso, né? Eu acho que eu gosto de abordar diversos fatores, tanto mentais quanto corporais, né? A gente sempre tem que levar em questão os dois, tá? Em relação aos fatores mentais, eu acho que a gente tem um grau de importância muito grande em relação ao companheirismo, tá? Muitas pessoas acabam se isolando, né, em relação às suas doenças, e o cão, o gato, o periquito e assim vai, né? Cada um tem o seu pet a escolher, né? O cão acaba sendo um grande companheiro, o animal acaba sendo um grande companheiro em relação a essa solidão que as pessoas acabam enfrentando, né? Então, acho que o companheirismo e o apoio incondicional que a gente recebe deles, né? Porque isso aí a gente sempre fala, né? Muitas das vezes a gente não doa, mas recebe sempre esse carinho, tá? Eu falo isso, tenho 3 gatos. Nunca me imaginei ter gato na minha vida, mas tenho 3 gatos muito amorosos. Eles vão passar por aqui toda hora, porque não podem me ver sentado aqui. E tenho uma cadela também. Então, a gente sempre fala assim, diferentemente da espécie, né, muitos fatores a gente vai adiar, né? Se você tem um cão, por exemplo, você notoriamente vai ter que passear com esse cão, então você vai exercer atividade física, você vai pegar sol, você vai ter absorção de vitamina D, então tem vários fatores benéficos para a nossa saúde, né? E em relação a esse mental, é isso que eu falo, a gente tem uma ajuda muito grande em relação à depressão, em relação a estar só, tá? Muitas das vezes a gente quer ficar um pouquinho mais sozinho em alguns determinados dias e eles não deixam a gente sós, né? A gente sempre está em companhia, né? Eu costumo brincar muito, isso vai muito de quem acredita, né? Mas eu costumo acreditar muito em energia, né? E eu sempre falo, desde que eu fui diagnosticado com Crohn, tenho muita cólica e os gatos deitam muito sobre a minha barriga. Então, em dias que eu estou muito ruim, eles sempre estão deitando na barriga. Então, eu falo, tem uma troca de energia sem sombra de dúvidas. Eles têm uma percepção muito grande para ajudar a gente em relação a isso. E era isso que eu ia falar, eu percebo na Meg, toda vez que não tô legal, ela vem, ela fica comigo no quarto. E eu reparei que até com a minha filha, outro dia ela estava com dengue, ficou bem arriado. Ela que não é de ficar no quarto da Júlia. E ela ficou, assim, os 3 dias que ela ficou de cama, ela ficou os 3 dias lá no quarto com ela. Você sabe que o Matheus, né, que é meu irmão, que está com Covid, está isolado no quarto, né? E um dos gatinhos aqui em casa, que é o Sushi, né, ele é muito apegado com ele. Ele tá lá na porta do quarto sentado há 2 dias lá, não sai de lá. Ele só sai para vir comer, para fazer as necessidades dele e volta para a porta do quarto. Ele tá sofrido lá, que ele não pode entrar. E não vem pro meu quarto de jeito nenhum, tá lá com ele. Tá querendo entrar de todo jeito. Conta. Pois é. E o que você falou do gênero, né? Independente de ser cachorro, de ser gato, papagaio, periquito.
Eu percebo que não tem realmente essa diferença. Meu sobrinho tem um papagaio, ganhou um papagaio, na verdade, já idoso, e deram para ele, e acharam estranho. Ah, ele não vai se apegar, porque na casa que ele ficava, ele já era agressivo, e ele deixa meu sobrinho fazer qualquer coisa com ele. Pois é. Não, eu sempre falo assim, as espécies, elas, né, vão te trazer diferenciais, né? Lógico que quando a gente tem um gato, por exemplo, o gato é mais solitário, é mais na dele, né? Existem gatos e gatos, eu sempre falo, eu tenho um aqui em casa que parece uma criança, né? Vive grudado atrás da gente. Mas assim, as diferentes espécies vão te trazer, né, retorno em relação a isso, né? Eu citei o cão, por exemplo, que vai nos obrigar a sair, vai nos obrigar, por exemplo, a ter interações sociais com pessoas na rua. Às vezes a pessoa acaba se isolando e acaba tendo muita dificuldade para conversar com outras pessoas. Então o cão também acaba abrindo, né, caminhos para isso, né? Em relação aos outros animais, eu sempre falo, todos os fatores, todos os animais, né, eu sempre costumo colocar uma frase muito importante, né? Ter animal é ter responsabilidade, né? Isso em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então, quando você tem um animal, você vai ter a responsabilidade com aquela vida, né? E muitas das vezes a gente fica focado muito nessa questão, né? E isso nos traz de volta para o mundo, né? Traz de volta a exercer a nossa vida adequadamente. E tem algum, por exemplo, o cachorro, o gato é mais específico para o tipo de pessoa? Não. Eu sempre costumo dizer assim, né? Eu penso da seguinte maneira, lógico, cada veterinário vai ter o seu tipo de pensamento, né? Mas eu penso muito que a questão de você ter um pet, né, e acostumá-lo desde cedo consigo, né, isso muda substancialmente as coisas, né? Lógico que a gente tem pets agressivos, pets bravos, né, um pouquinho difíceis de se lidar, alguns um pouquinho mais na deles, né? Mas essa questão de você acostumar o animal, o filhote, desde cedo, isso muda substancialmente para o trato que você vai ter com ele, né? Então, eu sempre falo, não costumo avaliar essa questão o cachorro é mais companheiro do que o gato. As pessoas têm muito preconceito em relação a isso, que o gato é mais isolado. Eu costumo falar, até ver o meu, que vai com qualquer um aqui em casa. Se você entrar aqui pela primeira vez, ele já deita a barriga pro alto e assim vai. Então isso eu sempre falo, depende muito de como você tem o seu trato com o animal. Tá? Essa questão é de extrema importância, né? Desde o início, tá? Lógico que vai ter animais que a gente vai ter que respeitar o seu espaço, né? Mas todas as espécies eu não vejo problema em relação a ter consigo para nos trazer companheirismo e parceria. Tá certo. Eu coloquei aqui duas pessoas na live, que é Boa a noite. Lilian e a Josi. A Lília é gateira não, né? Na verdade, é o primeiro gato dela. Olá. Acho que é o primeiro pet, né, Lília? Sinto lhe dizer, mas é um caminho sem volta, viu? E começou com um, aí não para. E eu vou te falar, Vinícius, que essa ideia da live, da importância dos pets, foi dela. Sim. Então, eu gostaria até que ela falasse aí um pouquinho a respeito sobre a Pretinha. Tá bom. Eu fui muito durante toda a minha vida, né? Primeiro Lilian, sou Lilian, né? Tem esclerose múltipla também. E durante toda a minha vida eu nunca quis, né? Eu tenho 2 filhos humanos, né? Que é o André Luiz, de 17, João Pedro com 12. E eu sempre fui muito relutante de não aceitar bichinhos em casa. Assim, não quero, não sei o quê. Aquela coisa toda, né? E aí meu filho entrou em depressão, o João, né? E a pediatra, psicóloga, psiquiatra, me indicou, Lilian, ele quer muito, né? Então, assim, eu não vou falar que eu fui lá, adotei a Pretinha porque brotou amor no meu coração. Não. Tinha um interesse por trás que era fazer bem ao João, né? Só que isso hoje, o André, meu filho mais velho, fala, foi efeito rebote, porque a Pretinha virou a filha mesmo, né? Ela tem... meu namorado é o pai, entendeu? A gente está em Ribeirão Preto, gente.
eu vim trazer meu filho, que vai estudar na USP, a Pretinha viajou comigo, entendeu? A gente pensou em todas as estratégias. Não, na casa da minha mãe não dá porque tem cachorro, na minha casa eu tenho que ter alguém que ela se sinta à vontade, e aí não, vamos levar a Pretinha, entendeu? E ela super gostou, né? A gente está toda adaptada aqui no quarto, e eu não consigo mais me ver sem a Pretinha, né? Ela tem um play lá no meu, ela tem um corredor inteiro para ela, né? Então, assim, é um amor que eu não sabia que eu tinha, e brotou, né? A respeito da questão da esclerose, me ocupa bastante. Ela é bem companheira, ela é bem carinhosa, que nem você falou que o seu gato, ele vai para a sua barriga, que é onde você tem cólica. A Pretinha, ela faz massagem na minha cabeça, nessa região, né? Eu tenho várias lesões na cabeça por conta da esclerose no cérebro, né? E a Pretinha não faz massagem em outro lugar, né? Então, essa questão da energia é muito forte, muito mesmo. É uma conexão absurda, ela me entende em tudo, né? Brigo quando precisa, a minha fala mais firme com ela, só que aí depois eu já vou com aquela falinha infantilizada, já era. Ela vem e se joga no meu pé. É assim. Tenho a dizer, é um amor que eu não conhecia. Não me permitia conhecer, né? Eu só fui conhecer por interesse, eu coloco assim. Eu queria que ela viesse para fazer o bem para o meu filho. Fez o bem para o filho humano e mais ainda para a mãe, entendeu? Então, assim, a Pretinha é filha mesmo, a gente tem todo um cuidado. Eu levo ela para tomar o banho, ela já se adaptou, que tem muito gato que não curte. A Pretinha todo mês vai, né? Eu converso com ela, ela fica. Eu não sei nem qual a sua opinião enquanto veterinário sobre isso, né? Mas ela dorme comigo, né? Então aí eu penso nessas coisas da questão da higiene e acabo levando, né? Vários veterinários já falou para mim que não, né? Que os gatos se limpam, mas eu ainda não consegui chegar nessa parte de deixar só ela se limpar. Ela tem o banho, ela corta a unha, mas ela meio que já acostumou, né? Ela tá comigo ela veio pra gente, Júnior, quanto tempo? 7 meses? 6 de fevereiro. 6 de fevereiro ela entrou, né? Todo mês tem o mêsversário dela, ela já curte na hora que enche a bexiga. Gente, é assim, tô rendida, totalmente rendida. Nunca pensei em viajar com gato, areia do gato, sachê, sabe? Nunca na minha vida pensei nessa cena, né? Mas é isso que eu tô vivendo e muito feliz. Pois é, quando a gente repara, a gente já perdeu a casa para eles, né? Somos moradores da casa deles, totalmente. Mas essa é o que a gente estava conversando, né? Você vê a percepção que eles têm perante, né, as nossas sensibilidades. Isso vai muito, obviamente, eu acho que é um assunto que profissionalmente como veterinário, se a gente pensar pelo lado cético, né, é muito difícil de ser abordado isso hoje em dia, né? Muitos profissionais, obviamente, vão abordar a questão da medicina, né, e da saúde, mas deixam de pouco de lado essa questão, né, de energia, eu acredito muito nisso como ser humano, eu sempre falo isso, né, e tive essa percepção muito grande. Os meus bichos são muito ligados comigo, mas de 2 anos para cá, desde que foi diagnosticado o Crohn, isso aumentou drasticamente, assim, drasticamente mesmo. Então, tenho essa percepção, sempre converso com as pessoas sobre isso. Pessoas que também têm diversos problemas de saúde também relatam esse tipo de coisa. Então, eu sempre falo que isso aí é uma coisa que a gente não costuma abordar, mas que acredito fortemente em relação a isso. Sim. Vinícius, e questão do banho do gato, como é que funciona? Pode dar? Então, na maior parte das vezes a gente conversa em relação a banhos de gato, né? Que não há necessidade porque o gato ele se higieniza, né?
se você, por exemplo, der um banho no gato, a primeira coisa que ele vai fazer é se lamber por inteiro, né? Para tirar todo aquele cheiro que foi colocado nele em relação ao shampoo, né? Então, eu sempre, aqui em casa, pelo menos, eu sempre converso em relação a isso, né? A higienização aqui dos meus gatos, só se acontecer algum acidente muito grande. Até porque é muito difícil. Desde o início eu tentei acostumá-los com banho, mas é muito difícil. E eu deixo isso um pouco de lado em relação. Agora, em relação mesmo à necessidade, não há, porque eles têm uma higienização muito forte. A gente costuma sempre falar que se o gato não está se lambendo é porque tem algo errado com a saúde, né? Então, essa higienização deles, esse alto banho deles, é o suficiente para isso, tá? Lógico que se o gato tem algum problema em relação a fungos, em relação a pulga, carrapato, a gente pode aconselhar o banho com alguns produtos especiais, né? Aqui em casa a gente já tem o shampoo guardado, porque eu trago muito filhote para casa e aí já viu, né? Então sempre vem com pulga, sempre vem lotado de pulga, e aí a gente tem que dar 1, 2 banhinhos para acabar controlando a situação. Eu trouxe aqui a Josi também. Nós temos três pacientes aqui de esclerose, cada um com o seu caso, né? O meu, eu tenho a minha pet pequenininha, a Magzilla que fica em casa, a Lilian que tem a gatinha dela, que também anda em casa, é toda bebê, faz mêsversário, etc. E nós temos a Josi, que já tem... São 2 cavalos? Não, é brincadeira. São 2 cachorrão, né, Josi? Tenho, na verdade eu tinha 3, né, vira-latas, né, e eu peguei elas como a gente pega achando que não cresce, né, que vai ficar pequenininha, e aí elas são porte médio, uma é porte médio para pequeno, mas as outras não, são porte médio, e a última ela é grande mesmo, grande, abusada. Então elas não são cachorras que ficam dentro de casa. Eu deixo elas entrarem até a porta da sala, mas o meu marido acha que elas já passaram do limite, né? Pelo tamanho, pela bagunça, gente. É um estrondo, né? E como tendo a esclerose também, a minha dificuldade em muitos momentos é a fadiga, que não me larga, né? Nós temos em excesso, é o que me derruba mesmo. E a minha dificuldade agora é para andar. Então, eu falo que elas fogem para me fazer correr, para mim entender que eu ainda posso correr, né? Porque, gente, ela me faz andar atrás dela, ela me faz passear, porque ela tá muito arteira. Eu até queria estar com ela para vocês verem. Ela é uma bebezinha, ela tem 1 ano, mas ela é muito grande. E muito desobediente também, viu, doutor? Muito Tá na idade ainda para desobediente. aprender. Eu não sei se é a fase de 1 ano ainda, ela tem uma fome, ela quer comer tudo que você... Se a gente chega com cheiro, a gente de repente pode comer fora. Gente, ela fica em cima do carro, louca com o cheiro do carro. Eu fico admirada com ela. Tá sempre com fome. Essa fase é terrível. Embora uma bem. O meu eu perdi recentemente, no outro final de semana. Ela fugiu, a gente esperava que ela retornasse, mas daí nós descobrimos que ela tinha sido atropelada. Então eu tô assim, eu estava até explicando para Carla que eu tô muito abatida ainda, né? Tô com todos os sintomas, não tão pesado, mas todos os sintomas estão aqui: formigamento, fadiga, aquela dor muscular que te deixa de cama. Eu estou passando por essa fase, mas pela perca, né? Pela perca da minha filha. O emocional, né, Josi? Não tem como, né, a gente não sentir, né? Eu falei que eu trouxe a Pretinha aqui para Ribeirão para eu voltar com ela, né? Porque eu vou deixar o filho, né? De 17, o filho humano. Eu tenho que estar com a Pretinha para eu sentir a maternidade ali, entendeu? Então,
É isso mesmo, eu entendo a sua dor, porque eu de verdade não consigo imaginar minha filha passando por isso, assim. Chegamos no hotel, já vimos tudo, fechamos tudo, já conversamos, né, para vir uma camareira específica na hora de abrir a porta, né? De repente nem precisa limpar o quarto, né? Só para deixar, não ter esse risco, né? É assim, é bem forte mesmo. Menina, é muito forte. E a Dandara, que é a gente chama ela a mais obediente de casa, né? Quando eu não tô bem, ela quer ficar em cima de mim. Aí quando eu chego mancando, eu chego andando muito devagar, aí ela vem andando que nem eu, gente. Inacreditável. Bem devagarzinho, assim, aí ela quer pular em mim, meu marido não deixa. Mas se você vê, você desacredita que Já ela se adaptou totalmente, né? Você vê. Exatamente. É o que eu sempre falo, eles têm uma adaptação muito grande em relação a gente, né? As nossas deficiências e coisas boas, né? Eu sempre falo, o cachorro e o gato, ele tem uma adaptação absurda em relação a tudo isso, tá? Em geral, né? A gente sempre fala isso. Muitos donos se colocam às vezes no lugar do cão e do gato. Eu costumo até sempre relembrar uma história de uma proprietária que eu atendi alguns anos atrás, um cachorro que tinha um tumor ósseo na perna e tinha que amputar, né? E a dona chorou, absurdamente, chorou, e eu expliquei para ela que era tudo uma fase de adaptação, enfim. E ela estava se colocando no lugar do cachorro, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, ele vai ficar bem, e é como eu falo, sempre a adaptação para os cães e para os gatos é muito boa em relação a praticamente tudo, né? Inclusive para com a gente, né? Eles têm uma adaptação muito grande às nossas situações, às nossas deficiências e às nossas coisas benéficas. Então a gente sempre fala isso. Aqui eles têm uma percepção, pelo menos eu sempre falo os gatos, né? Tem uma percepção muito grande em relação aos nossos sentimentos. Eu estou falando, por exemplo, do meu irmão, que está lá no quarto, lá trancado, com Covid, e o gato está lá fazendo. Tá na porta lá 2 dias e não sai de lá, né? Só vai sair quando puder abrir a porta de vez. Já tentei tirar ele de lá e não sai de jeito nenhum. Ô, Vini, e uma coisa que eu conversei com a Josi, e você sabe muito bem, porque você também tem uma doença autoimune, e a gente sabe que tudo isso, o estresse, as emoções, acabam mexendo. Sem sombra de dúvidas. Né? Então, a perda de um pet, de um companheiro, é muito forte. Porém, eu acho que todo o amor e o carinho que eles nos fornecem, assim, é muito... Sim, é o que eu falo. A gente, é óbvio, é impossível não associar, né? No nosso dia a dia, quando a gente olha, um momento de perda, né? Eu costumo sempre falar isso. Aqui eu sofro todo santo dia, né? Que vejo isso todo dia. Então, quando olho para os meus, é impossível, né? Tem dias que a gente chega tão fastigado que acaba olhando aí para eles e acaba pensando nisso, né? Mas eu sempre falo isso para todos os proprietários. Aproveitem todos os dias, né? O seu pet, independente de quantos dias terão pela frente, né? Eu sempre costumo dizer isso. A gente nunca sabe do amanhã, né? Tenho muitos pacientes longevos, tá? Tenho pacientes aí de 21 anos, 22 anos, com saúde boa, tá? Por incrível que pareça, a gente sempre fala, não adianta chegar aos 22 com a saúde ruim. Tenho muitos pacientes com saúde boa, com 21, 22 anos, tá? E costumo sempre falar isso. A gente tem que aproveitar todos os dias ao lado deles, né? Às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente chega estressado. E 5 minutos com nossos filhos aí de 4 patas, a gente já muda bastante esse sentimento que a gente tem dentro de nós. E o Vinícius, ele nasceu para isso, gente. Eu não sei se vocês estão lendo aqui os comentários, a quantidade de elogios ao doutor Vinícius, agradeço. Que é top, é maravilhoso. E isso eu posso falar, eu conheço, né? Mas todas as pessoas assim que vêm, eu tenho uma amiga que quando ela foi com ele da primeira vez, ela falou: gente, o doutor Vinícius é maravilhoso, ele tem um amor, um carinho que é absurdo. Nos falamos hoje. Ela me mandou mensagem hoje.
Que bom. Pra ver. Vinícius, outra coisa, fadiga. Tem alguma dica? Porque tem dia que a gente tá tão fadigado, a Meg, às vezes eu tô aqui cansada, destruída, e ela quer brincar. E às vezes eu não tenho força nem pra jogar o bendito do ossinho dela. O que a gente faz com eles nesse momento? Aí é o que eu sempre falo em relação a diferentes espécies, né? A gente tem que separar aí o diferencial, né, das coisas. Por exemplo, gatos. Se você tem gatos, eu sempre costumo levantar a questão do enriquecimento ambiental, tá? Isso é extremamente importante para um felino em casa, né? O gato ele é mais independente, ele não tem tanto essa necessidade da gente, né, de brincar, de ter aquele tempo livre para eles, né? Tirando alguns aí, eu tenho um aqui que parece um cachorro, que vem, traz o rato, eu jogo para ele, vem, traz o rato e assim por diante. Mas eu sempre falo, o enriquecimento ambiental para gato é extremamente importante, tá? Então nos ajuda muito nesses dias, por exemplo, que nós temos de fadiga, né? Agora o cão, aí é que entra o quesito, né, que a gente fala da responsabilidade, né? Quando a gente adota um cão ou compra um cão, a gente sabe que eventualmente a gente vai ter que dispor diariamente de atenção para eles, né? É lógico que existem alguns fatores que a gente pode utilizar para tentar amenizar, né? Você pode dar um ossinho para tentar o cachorro voltar o tempo dele àquilo, tá? Eu tenho uma labrador, qualquer ossinho acaba em 10 minutos, né? Então a gente tem que dar osso sem parar. E lá é uma atenção danada, é terrível. Tem que dar uma atenção grande para ela, porque ela não cansa não. Então, eu sempre falo, o cachorro já te exige um pouquinho, uma demanda maior, tá? Então, acho que também nos traz a questão de importância de ter pessoas ao redor que possam te ajudar com isso, tá? Porque, eventualmente, você vai ter que passear com o cão, às vezes levar o cachorro para fazer uma necessidade na rua, às vezes ele só faz na rua, né? Então, ele tem uma exigência maior, por exemplo, do que um felino, que às vezes vai ser mais independente, vai ter um enriquecimento no ambiente, né? Que possa não necessitar tanto de ti, né? Os cachorros acabam tendo essa necessidade maior. É verdade isso. Agora, em relação eu acho que assim, é importante a gente sempre pensar, antes de mais nada, com responsabilidade antes de adotar, né, ou comprar, né, cães ou gatos, né. Isso é o ponto fundamental, eu sempre falo isso, né. Não é um brinquedo que você vai comprar, usar por um ano e deixar de lado, né? Eu sempre falo isso muito para as pessoas, porque as pessoas geralmente costumam comprar ou adotar animais por ser filhotes, então adoram aquela fase, e eu sempre falo, aquela fase depois vai passar e tem uma exigência muito grande, né? E até durante aquela fase de filhote, ainda tem uma exigência maior, porque vai ter questão de adaptação, vai ter questão de você ter mais contato com o animal, porque, por exemplo, não vai poder sair para a rua enquanto as vacinas não estiverem em ordem, né? Então, tem todo esse quesito de adaptação, tá? E isso é o que eu sempre falo, tem que se ponderar sempre, em primeiro lugar, a real necessidade da gente adotar, se pode adotar, se a gente consegue, né, viver com responsabilidade 15, 20 anos com o animal, né, que isso é o mais importante. Lindo a fase de filhote, mas a gente sempre fala que eles crescem, eles ficam velhinhos, eles dependem completamente da gente. Verdade. Eu tenho uma consciência que depois dessas duas, eu espero ter um papagaio e um periquito. Vai te exigir um pouquinho menos, pois é. É verdade, porque tem dias que o corpo não permite, né? O corpo não ajuda para você realmente sair, ficar jogando as bolinhas,
ficar brincando o tempo todo, né? É bem cansativo Essa exigência também. com o cão é sempre maior, né? A gente sempre tem que levar em consideração isso. Você ter cão sempre vai ter uma exigência maior em relação a ter atividades, né? Por um lado, é extremamente benéfico, é como eu falei, vai te ajudar a exercer uma atividade diária, a sair, a passear, a ter interação com outras pessoas, a pegar sol, N coisas, mas também, logicamente, vai ter dias que a gente vai ter, né, uma certa ressalva em relação a tudo isso. A gente precisa ter um descanso. O pessoal está falando que o gato ajudou na ansiedade. E estão perguntando aqui que o cachorro mais velho, se é possível ensinar ele a fazer no tapetinho higiênico, que já estava... Por exemplo, meu irmão adotou um cachorro de rua, só que só para sair só faz se for na rua. E às vezes não dá, sozinho, trabalha o dia inteiro e às vezes ele não tem condições. Consegue, mesmo o mais velho? Na verdade, eu sempre falo assim, né? É importante a gente sempre lembrar, salientar que a fase de aprendizado do cão, né? Do cão e qualquer outro animal, costuma funcionar muito bem do primeiro ao 8º mês de vida, né? Funciona muito bem essa fase de aprendizado. Então, a gente costuma sempre indicar, por exemplo, o adestramento com os animais nesta fase de vida, tá? É óbvio que depois disso, pode sim entrar no eixo em relação a esses aprendizados? Pode, mas com uma certa dificuldade, tá? Para um cachorro mais velho, a gente sabe que isso acaba tendo uma certa dificuldade razoável e grande, porque já existem algumas debilidades em relação à parte neurológica que mudam essa parte de aprendizado, dificultam esse aprendizado, tá? A gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome cognitiva, né? Que é muito comum, nada mais é do que o Alzheimer, né? Que é muito comum nessa fase mais idosa do animal, e isso dificulta muitas coisas, tá? Então, muitos cães, por exemplo, que têm o aprendizado acabam desaprendendo, tá? Isso é razoavelmente difícil da gente instituir com uma idade mais avançada, tá? Mas eu sempre falo, então, às vezes você pode conversar com o adestrador. Essa parte foge um pouquinho da alçada do veterinário, né? A gente sempre fala isso, a gente tem que separar os nossos conhecimentos, exatamente. E eu sempre falo, é interessante conversar assim com adestradores, às vezes consegue entrar no eixo, sim. Olha, a Ana Karina tá falando que o gatinho dela, com 5 anos, aprendeu a fazer xixi no pinico. Isso aí é atividade. Né? Que chique. Karina eu também tenho um comentou paciente que não sabia. Faz... Pode falar. Não, a Karina só comentou que não sabia que cachorro tinha Alzheimer também. Tem. Na verdade, a gente chama de síndrome cognitiva, né? Alguns fatores a gente consegue observar com facilidade, né? Fatores como o cachorro desaprender algumas coisas que ele faz com naturalidade, o lugar onde faz xixi, o lugar onde faz cocô, às vezes começa a latir à noite, fica parado de frente para alguns lugares e não tem nada. Tá? Anda em círculos, fica muito acordado à noite, então a gente tem alguns sintomas muito comuns para essa síndrome cognitiva aí com a idade. Ela está perguntando se poderia causar infecção segurando esse tempo todo a cadela, a urina. Na verdade a gente sempre leva em consideração, né, que quanto mais tempo o cão ou o gato, né, retém urina, tem uma alta probabilidade de causar infecção urinária. Isso é muito comum em gatos, né? A gente sempre tem que estar alerta ao felino, se ele está urinando adequadamente. O felino é um animal propenso a ter problemas urinários, é um animal propenso a ter problemas renais, ingere pouca água, né? Então, isso já é da espécie, né? Então, a gente sempre tem que estar incentivando o uso de ingestão da água, né? Então, o uso de fontes, tá? Pela casa toda. Tem gato que vai só beber, por exemplo, em torneira, tá? Tem gatos e suas particularidades. A gente sempre fala, a gente está falando de fazer o xixi no piniquinho. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que faz na privada, tá? Então, a privada tem que estar sempre aberta para ela fazer o xixi na privada. Aprendeu desse jeito sozinha. Vai lá e faz o dedo. Deixa uma pergunta assim em relação a nós. Autoimunes, que tomam medicações, que
para diminuir o sistema nervoso, nossa, a imunidade. Tem algum cuidado a mais que a gente tem que ter com os nossos pets, pacientes imunossuprimidos? Na verdade, assim, isso é um debate, né, que a gente tem há muitos anos em relação, né, até que ponto a medicina humana tem o seu limite aí e a medicina veterinária, né? É muito comum hoje em dia a gente ainda ouvir um médico humano, por exemplo, falar, né, que a mulher grávida, por exemplo, não pode ter gato, né, porque pode pegar toxoplasmose, tá? Isso é uma irrealidade se a gente pensar, por exemplo, pelo lado veterinário. Tá? Eu costumo sempre falar isso para toda mulher, e principalmente para mulher grávida, tá? Que isso só vai existir, essa possibilidade só vai existir, por exemplo, se você ingerir as fezes do gato. Isso aí está fora de cogitação, né? Então, isso ainda existe, alguns fatores que a gente tem que ponderar e até que ponto, né, a medicina humana e a medicina veterinária tem os seus limites quanto a doenças e o que pode acontecer, tá? Logicamente existem zoonoses que nós podemos transmitir a eles e eles podem transmitir a nós, tá? Mas são zoonoses muito específicas. Eu costumo receber muita pergunta, por exemplo, de fungo, tá? De dermatite fúngica. Às vezes o animal tem uma dermatite, vai passar pra gente, tá? De jeito nenhum, tá? Às vezes tem muita gente que fica, né, com aquilo na cabeça, começa a criar uma paranoia ou outra. Olha, tô com a dermatite, tô com a micose, tá? A micose tá lá porque tinha que estar. Não tem nada a ver com o felino ou com o cachorro, tá? Logicamente, tá, a gente sempre fala em relação à nossa questão de imunossupressão, né, pra gente tomar alguns cuidados básicos, tá? Então você pode tomar cuidado em relação, por exemplo, a recolher fezes, tá? Porque pode ter transmissão de alguma doença em relação a isso, tá? Eu sempre falo, não custa nada você recolher as fezes do cão, do gato, com uma luvinha, com um saquinho, tá? Então você evita, né, problemas, por exemplo, uma verminose, uma possibilidade de verminose, tá? Isso é mais comum do que a gente pensa, tá? Acaba acontecendo com muita intensidade e a gente jamais imagina, tá? Costumo sempre contar um caso que aconteceu também há alguns anos atrás, de uma proprietária de um cachorro que passava comigo. A filha dela tinha uma distensão abdominal muito grande, já tinha ido a N médicos, N diagnósticos dos mais escabrosos que você pode imaginar, de câncer a o que você puder imaginar aí, tá? E, coincidentemente, nós estávamos fazendo atendimento com o cão dela e o cão dela tinha giardia, tá? Que é um parasita intestinal, que causa também algumas debilidades pra gente, tá? Então passa pra gente. E no fim eu acabei falando pra ela informalmente, tu já fez exame de giardia na tua filha? Não, não fiz. Coisa básica. E aí acabou fazendo e era giardia, tava já bem avançado, tá? Então, eu sempre falo isso. Existem algumas coisas, sim, que a gente tem que tomar cuidado. Existem zoonoses que passam pra gente, tá? Hoje nós estamos com a séria dúvida, aí muitas pessoas têm questionado em relação ao coronavírus, né? O coronavírus passa pro cão, passa pro gato, tá? Eles passam pra gente, tá? Hoje nós temos estudos aí com animais isolados com coronavírus, né? Sintomáticos para coronavírus, mas que não tem ainda uma certeza de que isso passe para a gente, tá? O que a gente tem alertado proprietários em relação a esse quadro, isso é muito comum justamente nessa época, principalmente para cães, tá? Os cachorros costumam apresentar gripe canina, né? E as pessoas entram em pânico, tosse, coriza. Então, é coronavírus, acabou pegando, tem muita queixa em relação a isso, tá? E, na verdade, o que a gente alerta só em relação a isso se a pessoa está com o coronavírus, né, evita ter o contato com o gato para que ele não seja um fômite, tá? O que é isso? Um transmissor da doença, mas não um vetor, tá? Ele não vai albergar a doença e passar para ti, tá? Como uma zoonose, tá? Ele vai ser só, por exemplo, como se fosse um objeto. É como se a gente pegasse um copo contaminado com Covid e acaba gerando esse tipo de problema, tá? Então, algumas pessoas têm tido... O gatinho tá aí, passando para lá e para cá. Tá, se a pretinha tá que tá. Os meus estão tímidos aqui, estão tudo dormindo. Então, a gente tem, só em relação a esses fatores, né? Eu sempre falo, pessoas imunossuprimidas tem que tomar alguns cuidados, mas também não é nada, né, exacerbado, que não possa ter um animal, tá? Pelo amor de Deus, isso aí de jeito nenhum.
Uma pergunta que chegou aqui, o Felipe, como fez o comentário, né? Ele trocou a ração por legumes e carne. E que ele notou uma melhora, principalmente na pele e no pelo dos bichinhos. E ele perguntou até onde as rações são realmente boas para eles. Isso é um questionamento também que a gente ouve bastante aí todos os dias, tá? Até que ponto a dieta natural é melhor do que a dieta, por exemplo, através da ração, tá? Eu sempre costumo falar como clínico, né? Eu costumo sempre bater muito nessa tecla. A gente tem que separar os nossos conhecimentos, tá? Não é porque eu sou um clínico que eu vou ter uma noção avançada, por exemplo, de nutrição, tá? Eu costumo sempre passar muitos pacientes para nutricionistas veterinários, tá? Para ter uma qualidade de vida melhor, para ter ajuste em relação a algumas doenças, tá? Dermatites e assim por diante, tá? Então, sim, a gente pode ponderar que se a gente tirar de repente a ração e passar para uma dieta natural, pode ter melhora? Pode, tá? Alguns animais, por exemplo, vão apresentar dermatites, né? Relacionadas, por exemplo, à ingestão de frango, à ingestão de carne, que é o maior componente das rações, tá? Então, se a gente às vezes tira esse componente, na verdade não é nem minha ração, tá? Na verdade a gente tira o componente que causa a dermatite, que é uma dermatite alérgica, tá? A alimentar, né? Então a gente tira o componente e acaba melhorando, tá? Lógico que a exclusão desse tirar esse componente que causa esse problema leva tempo, tá? Mas eu sempre aconselho pacientes que têm dúvidas em relação a nutricionismo, tá? Em relação à dieta de cão e gato, que conversem com nutricionistas veterinários, tá? Eu acho super interessante. Acho que é uma parte que está em crescimento hoje no mercado pet, tá? Cada vez mais a gente tem que priorizar a saúde do animal, como a gente prioriza a nossa, através da alimentação, tá? A alimentação é o que eu sempre falo, é a base da saúde do ser humano e do animal, tá? Então, aconselho a retirar a ração? Não aconselho, tá? Eu sempre falo, a ração é um alimento completo, tá? Mas em determinados casos, sim, pode-se ter um balanceamento entre a ração e a alimentação natural, tá? Ou a mudança para a alimentação natural por completo, tá? Isso depende muito de nutricionista. Obrigada. Vou perguntar se a Lília ou a Josi tem querem falar alguma coisa, querem perguntar algo. Só para eu finalizar aqui, a Pretinha, ela gosta de frutas, né? Então, de manhã, o mamão é sagrado, né? Eu amasso o mamão para ela vem mesmo, ela já sabe. Ama caqui também, o caqui e o melão. São 3 frutas que ela adora, né? E aí eu dou. Toda vez que eu como, eu já dou o pratinho dela, que nem aqui. Hoje eu já falei aqui no hotel, amanhã de manhã eu preciso de um mamãozinho a mais, porque é pra Pretinha, né? Aí amasso e ela não gosta gelado. Eles pegam você vê que tá melhor que a gente, hein? Eu não gosto de gelada. E a Pretinha também não gosta, entendeu? Então, o natural, amassadinho, no pires de manhã, em cima da mesa comigo. É desse jeito. Tem algum problema? Eu posso continuar dando? Não, na verdade a gente sempre costuma falar, né? É muito difícil o gato ter o gosto, né, por frutas, tá? Isso é mais comum, por exemplo, pro cão, tá? O gato comer frutas é um pouquinho mais difícil de instituir isso, tá? É interessante até você ver que ela tem um gosto mesmo peculiar, um negócio certinho, né? Mas não tem problema, tá? Eu sempre falo assim, a fruta, em relação à dieta do animal, ela tem que ser um complemento, tá? Nunca, né, se basear em relação àquilo. Muita gente dá fruta, por exemplo, ao longo do dia todo, N frutas, tá? Isso pode causar um desarranjo à flora intestinal, né? Então, você criar um costume, eu acho que frutas são excelentes adicionais, por exemplo, no lugar de biscoito, tá? Hoje a gente tem muito biscoito que causa muito problema à saúde do animal, tá? Os ossinhos que a gente vê por aí também, causadores de problemas de saúde, tá? Então, você instituir, né,
um petisco natural, como a fruta, tá? É super interessante. Existem algumas restrições, tá? Que a gente sempre bate na tecla em relação a frutas, tá? As mais importantes aí que a gente não pode esquecer nunca, uva de jeito nenhum, tá? Uvas fazem muito mal para a parte renal, e então para o gato a gente já sabe, né, que aí é o triplo do problema, tá? O abacate ele pode ser dado, mas com certa restrição do uso, tá? Carambola de maneira alguma, tá? Carambola também é muito prejudicial para o fígado, até para a gente, né? Causa alguns problemas aí, tá? E o uso de frutas cítricas, eu também sempre bato nessa tecla. Pode ser dado? Pode, desde que não seja dado excesso das frutas cítricas, tá? Pode causar uma irritação de traqueia, de esôfago, então a gente evita excesso, tá? Eu sempre pondero aí que os alimentos que não pode esquecer nunca, uva, carambola, são 2 deles, tá? De maneira alguma podem ser esquecidos. As outras frutas podem ser dadas, a gente evita geralmente, por exemplo, dar o caroço, né? Tem muita gente que dá, por exemplo, uma maçã inteira, tá? Caroço da maçã, né? Ou a sementinha, tem alguns componentes que são prejudiciais, tá? Isso é muito comum de acontecer, o pessoal dá muita maçã inteira pro cachorro, né? Mas interessante, gato dificilmente ingere fruta e temos aí uma predadora de frutas aí. As Só um meninas que já comentário. viram o vídeo dela. Esse é pretinho. E um comentário, o Júnior deve levantar para fazer o pão dele, coitado. Né, Júnior? Certeza. Depois o Júnior responde. O Júnior faz o pão dele. Eu e a Pretinha, o mamão já tá ali de manhã. Pois é. Tem que amassar o mamão para pretinha. Sim. A Miriam perguntou aqui. Doutor, a temperatura, o frio, faz com que o cachorro perca mais pelo? Não, na verdade, a gente até tava brincando que tava rolando uma foto na internet muito legal, né? Que lá fora você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? 2 graus, o cachorro lá brincando na neve. No Canadá, 0 graus, tá lá brincando na neve. Aqui no Brasil, 30 graus e a gente tá botando roupinha no cachorro, né? Então, muitas coisas, eu sempre falo, a gente tem muitas lendas aí, né? Em relação a frio, a calor para cachorro, tá? Um fator, por exemplo, que acontece muito, tá? Vou tosar o cachorro para ele não passar tanto calor, tá? Isso é totalmente contrário, né? A gente tem aí comprovado que se você tosar, por exemplo, o cachorro ele vai absorver muito mais raio ultravioleta, né? Do que se ele tivesse com o pelo. Então, o pelo serve como proteção. Tá? Na verdade, a queda de pelo ela tem épocas específicas, né? A gente sempre fala isso. Você vai ter épocas em que acontece uma queda de pelo natural. Tá? Tá caindo exacerbadamente, aí a gente tem que avaliar até que ponto isso é normal, né? Se não é uma deficiência da pele, tá? Cães têm muitas deficiências de pele que levam à queda de pelo, tá? E aí eu bato numa tecla que eu acho super interessante, eu sempre falo sobre isso, tá? É interessantíssimo o uso de ômega 3 para cachorro, para gato, tá? Ômega 3 é interessantíssimo para N coisas na saúde do animal, tá? Como para nossa, né? Faço uso do meu ômega 3 diariamente. E eu sempre falo, o uso de ômega 3 é benéfico para a parte cardiológica, para a parte endócrina, para a parte de prevenção de tumor, para a parte de prevenção de processos inflamatórios, tá? Então, nós que temos doenças crônicas, né, a gente utiliza o ômega 3 e assim ajuda em muito, tá? Em processos inflamatórios que a gente tem aí pelo corpo todo, né? Tem que ser um uso contínuo, é óbvio, eu sempre falo, não adianta a gente fazer o ômega 3 um mês, para um mês, e assim, eu vejo muito isso, tá? O ômega 3 é extremamente benéfico para cachorro e ajuda muito na queda de pelo, tá? Excessivamente, eu sempre falo, você tem um diferencial em 3 meses absurdo, tá? Em relação a esse uso de ômega 3. Vou fazer uma pergunta que a Miriam fez. Obrigada. Ela falou que tem 9 gatos, né? Vixe Maria. E um dos meliantes está fazendo xixi fora da caixinha. São 2 machinhos, ela só tem 2 machinhos que não estão castrados. Ela não sabe quem é que está fazendo. Mas ela quer saber se existe alguma forma de inibir essa ação.
Na verdade, a gente tem que levar aí vários fatores em consideração, tá? A gente tem que pensar se isso é uma questão hormonal, tá? Às vezes o gato ele pode estar urinando em diversos locais por questão de hormônio, tá? Isso é muito comum no macho, tá? Quando entra no primeiro cio, começa a fazer xixi em tudo que é lugar para demarcar o território, tá? Então, só existe um jeito para fazer, que é a castração, tá? Agora, outras causas podem levar a isso, tá? Infecção urinária, um problema, por exemplo, de limpeza de caixa, tá? O gato é extremamente higiênico, eu sempre bato nessa tecla. Você tem que limpar a caixa de areia diversas vezes, tá? Isso sem contar, por exemplo, caixa de areia, eu sempre bato nessa tecla também. Esses dias fui numa casa, num paciente que tinha 5 gatos, tá? E um deles estava fazendo xixi fora do lugar, e era fêmea, né? Num determinado ponto, tá? E aí nós chegamos à conclusão que era uma coisa muito simples, né? A casa tinha 5 gatos, mas tinha 2 caixas. Então, eu sempre costumo falar, para cada gato você tem que ter 2 caixas. Numa casa com 5 você tem que ter 10 caixas, tá? Necessariamente precisa ser 10? Não. Tá? Você pode botar algum número maior aí. Mas eles têm uma importância muito grande em relação a isso. Tá? Gato, às vezes, faz o xixi, as fezes fora do lugar, fora da caixa, porque a caixa deles está tomada, né? Então, eles procuram outra localidade para fazer isso. É das soluções mais simples, mas lógico, a gente precisa sempre estar de olho para ver se não tem nada mais importante em relação à saúde, por exemplo, como uma infecção urinária, cálculos, tá? São problemas muito comuns em felinos. Tá ok, doutor. Eu queria agradecer aqui a Lilian. Obrigada. Agradecer a Josi. E assim, como a gente está concorrendo um lettering, o pessoal aqui da Baixada Santista, então foi feito um lettering do Agosto Laranja, Juntos Somos Mais Fortes, que vai ser sorteado para alguém aqui da Baixada Santista. Como a gente tem pessoas que assistem pelo YouTube porque não tem Instagram, eu vou fechar isso aí só amanhã. Então, me mandem, quem assistiu a live, vai me mandar no privado ou no WhatsApp da associação ou no meu particular, o nome do cachorro da Josi. De um dos dois. Josi, qual o nome? Porque a Pretinha é mega conhecida. Não vale, né? Não vale. A Meg também é super conhecida, não vale. Foi a que apareceu aí, né? Pra fazer sucesso. Exatamente. Ela até olhou pra câmera. Deixa eu mostrar como é aqui. Que é o nome? A dona Tare, que está aqui comigo, aqui, ó lá. A Tare. Nada associável. Ela tá odiando o colo, né, filha? Vai lá. Dá pra perceber. Então, uma é a Dandara e a Pandora. Então, responde pra gente, Dandara e Pandora. Fala de que cidade que tá falando, que nós vamos fazer depois o sorteio do lettering para quem mora aqui na Baixada, válido para todo mundo que mora aqui da Baixada, é só mandar o nome. Pandora ou Dandara. E o nome das cachorrinhas da Josi, que são as menos conhecidas, né? A Pretinha já fez seu marketing, faz direto. Essa é famosa. A Pretinha, ela tem mêsversário. Tem mêsversário. Todo mês tem um bolinho lá. Ela não come, não. Aí a gente dá uma ração diferente, um sachêzinho. O bolo é só nosso. Ela não chega perto do doce. Vê que é chique o negócio, hein? Tá melhor que a gente. E eu queria agradecer, além de vocês, agradecer aqui o Dr. Vinícius Moreira e falar que ele tem um trabalho incrível também de adoção de animais. Então, Vini, fala um pouco aí sobre esse trabalho. Como as pessoas podem entrar além do Instagram. Aliás, ele é um veterinário influencer, tá? Ele faz o TikTok da hora. Eu tô tentando entrar nessa parte, viu? Olha, eu falo, quem manda nisso é a noiva. Eu só faço, eu só gravo. Só. Mas ela arrasa. Pois é. Então, eu sempre costumo falar, né, que eu conto minha história em relação à veterinária, né? Eu costumo sempre dizer que eu sempre quis ser veterinário desde pequeno, mas tinha um sério problema que era pavor de sangue, não podia ver sangue de jeito nenhum, né? Desmaiava, caía duro, né? E os ocasos da vida aí acabaram me levando para veterinária de qualquer maneira, e eu acabei acostumando com tudo isso,
né? E eu sempre falo, nunca me imaginei trabalhando em clínica, a gente paga muito a língua, né? Nunca me imaginei trabalhando em clínica, nunca me imaginei tendo gato e nunca me imaginei trabalhando com adoção, tá? E essas coisas aconteceram muito naturalmente, né? Eu me formei e assim que eu me formei, eu comecei o processo de trabalhar com adoção, tá? Principalmente com felinos, tá? Todos os meus gatos são adotados, 2 foram abandonados na porta da clínica em que eu trabalho, o Sushi e o Shoyu, e a Tare a gente adotou alguns aninhos depois, né? E aqui em casa, eu costumo sempre falar, às vezes a gente fala, não parece ser um número expressivo, né, mediante a muitas pessoas que fazem esse trabalho muito dignamente, mas eu tenho o maior orgulho disso. Aqui em casa já passaram 95 adoções, tá? São gatos e cachorros retirados de rua, das mais diversas condições, tá? Não penso 2 vezes antes de trazê-los para cá para casa. A gente vive sempre um caos aqui, eu já fiquei com 8, 9 gatos em casa, né? Mas graças a Deus todos muito bem adotados. Tenho contato de todos, sei onde estão, com quem estão, se estão bem, e fico muito feliz em relação a isso, tá? Uma das coisas que eu sempre falo, me traz muito orgulho da profissão. A gente precisa lembrar sempre, a gente não consegue salvar o mundo, mas um pouquinho dele a gente consegue fazer, né? Então a nossa parte a gente consegue fazer um pouquinho, né? E por aqui já foram 95 bichinhos, muitos gatos, deixando de cabelo em pé, noite sem dormir, mas eu sempre falo, tem uma ajuda muito grande da Thaís, que é a minha noiva, do Matheus, que é o meu irmão. Eles sempre apoiaram incondicionalmente essa luta que a gente tem diariamente, né? Muitos pacientes foram bem encaminhados aí para adoção. Eu sempre costumo falar que são pacientes, são filhos também, a gente fica com um pouquinho, né, parte deles no nosso coração. Esses dias mesmo fui visitar 2 deles, que estão com uma amiga minha, Andressa, e eles estão excelentes, a gente fica muito feliz em relação a isso, tá? Isso para mim, eu falo, é o retorno máximo em relação à profissão, né? A gente tem o nosso dia a dia, que a gente tem coisas boas, tem coisas ruins. É uma profissão que é muito exaustiva, mentalmente e fisicamente, tá? Não à toa, muitos profissionais acabam desistindo da profissão. Eu sempre falo, entraram comigo na minha turma 50 alunos, se formaram 6, tá? E desses 6, poucos estão trabalhando. Então, tem que ter muito mental e muito físico para trabalhar com isso. Mas assim, são coisas que, eu falo, trazem um retorno emocional para a gente muito grande. E era isso que a gente queria com essa live, falar um pouco do Agosto Laranja, deixar uma coisa leve, né? E falar sobre a importância de você ter um pet, como você falou, emocional, físico e tudo mais. E adotar, a Pri acabou de colocar, não compre, adote, eu também sou a favor. Sou Adote. extremamente a favor disso, sempre falo. A gente tem muito bichinho para adoção, tá? Em muito lugar, gente. Acho que isso aí é fundamental a gente dizer todos os santos dias. Tem que adotar, tem que ajudar nas adoções. Se você não pode, compartilha, mostra para quem possa, tá? Que seja responsável, obviamente. Eu acho que acima de qualquer coisa, a adoção tem que ser responsável. Tá? Eu nunca doei nenhum animal para quem eu não soubesse que eu estava doando. Eu sempre falo isso. Eu sei todas as pessoas, doei de coração tranquilo, tá? Fico extremamente feliz de ver todos esses filhos que passaram por aqui muito bem, tá? E que eu possa continuar fazendo aí essa minha parte muitos anos pela frente. Amém. Vai continuar. Vai continuar. Como a Karina colocou aqui, por isso tu se destaca. É esse amor que você tem pela profissão, por tudo. Então, muito obrigada por você estar aqui.
com todo esse cansaço que eu sei que você tá na correria, gripado ainda. Pois é, hoje eu diminuí o ritmo um pouquinho, que senão não ia dar. Falei, hoje eu desmarquei tudo, passei a tarde de repouso, mas já vou ter que trabalhar já que o celular tá piscando aqui, tem gente me chamando já. Então é isso, Vinícius, obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Estou aí à disposição sempre para vocês. O que precisarem, a gente conversar. O que puder ajudar, estamos aí. É isso aí, gente. Segue lá, Dr. Vinícius Moreira, veterinário. Vai conhecer muita coisa legal. Vai ver nas dancinhas do TikTok. Essa parte eu preciso melhorar ainda um pouquinho. Vai melhorar. A Thaís vai fazer melhorar. E quem quiser concorrer ao lettering, o pessoal aqui da Baixada Santista, é só mandar o nome dos cachorros da Josi, Dandara e Pandora. Manda para mim no direct, manda no zap da associação ou no meu particular. Boa noite. Obrigada, Vini. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.